Olá! Já é Natal, mas o Conexões não vai falar sobre o caráter religioso desta data comemorativa, mas sim sobre uma consequência visível nesta época do ano, o consumismo. E por falar em consumismo, você fica sabendo mais sobre o processo de endividamento dos jovens. E confere também uma matéria especial sobre a iluminação de Natal que está instalada em Goiânia. Mas para começar, o Conexões inicia hoje uma série especial sobre as drogas. Na primeira matéria, você confere os efeitos maléficos do álcool e a mistura perigosa dele com a cocaína. Uma dupla que aparentemente está em polos opostos na dependência. Enquanto a cocaína produz euforia, o álcool provoca um efeito sedativo no organismo. Essas substâncias, por outro lado, são responsáveis por estragos cerebrais e podem danificar a capacidade de aprendizado e reduzir os reflexos. Ao mesmo tempo que elas potencializam os efeitos, elas multiplicam os problemas. O álcool é uma das poucas drogas psicoativas que tem seu consumo admitido e até incentivado pela sociedade. Esse é um dos motivos pelos quais ele é encarado de forma diferenciada quando comparado a outras drogas. Entretanto, os efeitos podem ser tão ou mais prejudiciais quanto outras substâncias químicas. O álcool é a pior droga porque é a droga mais aceita socialmente, é uma droga que nós somos massacrados diariamente com propaganda. Nós tivemos agora a Copa do Mundo e a seleção brasileira, era toda ela, do técnico aos jogadores, faziam propaganda de cerveja. Tá certo? Que é um absurdo, né? Porque eram as pessoas mais admiradas naquele momento, os jovens se espelham em... Todo adolescente tem o sonho de ser um grande jogador de futebol. E aí veio o ídolo dele, que está rico, famoso, fazendo uma coisa agradável, que é jogar futebol, dizendo que beber cerveja é bom, faz bem, então ele vai beber cerveja. Então nós temos o problema do álcool porque ele é permitido socialmente, é muito barato, como eu comentei, o preço de uma garrafa de cachaça ou de cerveja é mais barato que um litro de leite, é disponível em qualquer lugar, você pode comprar bebida alcoólica 24 horas por dia. Primeiro criou toda aquela problemática em casa, né? E aí também profissionalmente falando, né, eu sou técnico mecânico e na empresa eu comecei a ter problemas. Sabe? Então, a princípio, eu tomava só fim de semana, de repente eu já estava tomando durante a semana também, de segunda a quinta, né? Quando eu dei por mim, eu já estava bebendo na hora do almoço, né? Então, de uma maneira ou de outra, isso interfere no seu trabalho, né? Quando o adolescente usou o álcool, ele já está alcoolizado, mesmo que ele não esteja completamente embriagado, mas ele já esteja um pouquinho alcoolizado, isso provoca uma alteração de desinibição social e pessoal. Se ele for oferecido maconha ou cocaína, ele fica mais predisposto a usar do que se ele não estivesse alcoolizado. E uma dessas baladas eu experimentei por curiosidade, achando que fazia bem para os outros, e para mim também faria bem. Eu vendo os outros conversarem, se divertirem e administrarem a droga. Eu pensei, eu também posso, né? E usei. E gostei. Já a cocaína é uma droga proibida e condenável por toda a população. Embora ela seja usada como chá em alguns países da América Latina, transformada em pó ou em pasta base, é a responsável pela maioria dos casos de violência urbana e tráfico de drogas. Na forma de pó, seus efeitos demoram até 30 minutos e atinge pessoas de classes sociais mais favorecidas. A gente cai no grave erro de achar que ninguém percebe. E no fundo elas vão percebendo que você fica um pouco mais agitado, os batimentos cardíacos aceleram, provocando um pouquinho mais de transpiração, sem nenhum motivo aparente. O consumo do álcool e da cocaína na forma de folha é registrado pela primeira vez há muitos séculos. O álcool, por exemplo, tem sua origem há 5.000 anos antes de Cristo no Irã. As folhas de coca são mastigadas na América do Sul desde 3.000 anos antes de Cristo. Mas só no século XVII há registros de graves problemas de alcoolismo.
Já a cocaína, extraída da folha de coca pela primeira vez em 1850 e utilizada como anestesia, só começa a preocupar autoridades médicas e públicas em 1905. O Relatório Mundial sobre Drogas de 2010, elaborado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, apontou que em 2008 o Brasil tinha cerca de 870 mil usuários de cocaína e os índices de consumo aumentaram em 0,7% entre pessoas de 12 a 65 anos. O Sudeste e o Sul do país são as áreas mais afetadas pelo consumo dessa droga. Só no Sudeste, cerca de 3,7% da população adulta é usuária de cocaína e no Sul, os índices chegam a 3,1%. O álcool é responsável por 3,2% de mortes em todo o mundo, além de ser o principal fator de violência doméstica, lesões corporais e homicídios. Após o crack, essas duas substâncias são as principais causas de brigas e abandono familiar. Você cai na realidade da dependência quando você pega todo o teu salário e usa cocaína. É isso. Você esquece que tem contas para pagar, você esquece que tem comida para se alimentar, então você usa. Você trabalha cheirando, antes de ir para o trabalho você cheira, no meio do trabalho você cheira e depois do trabalho você cheira. O teu dia não é normal sem ela. Eu realmente não tinha controle. Eu saía de casa pela manhã, gente, pensando, hoje eu não vou beber nada. 15, 20 minutos depois ou meia hora que seja, eu já estava bebendo. E esta matéria que você acabou de conferir foi produzida pelo programa Olho Clínico da TV da Universidade Federal do Paraná. Ela foi compartilhada com a TV UFG por meio da Rede IFES, que é uma rede de compartilhamento de produções audiovisuais entre as universidades brasileiras. E no próximo bloco, Conexões vai falar sobre o consumismo que aflora nesta época do ano. Ele leva milhares de pessoas às ruas e aos shoppings para consumir. Quem vai falar sobre este tema é a psicóloga e professora da Faculdade de Educação da UFG, Silvia Zanola. Não perca, é no próximo bloco. Mas antes, o Conexões tem uma pergunta. Você se considera consumista? Não, eu me considero uma pessoa muito controlada e os meus gastos são de acordo com aquilo que eu ganho, né? Então, se eu ganho mais um pouquinho, eu gasto mais um pouquinho. E eu consigo me controlar bastante. Quando eu me comparo com uma pessoa que eu considero consumista, eu acho que não. E quando eu me comparo com uma pessoa que eu considero assim, que não se importa muito com compra para o necessário, aí eu acho que eu tô na média.